Eu acredito na ressocialização. Eu só entendo que a ressocialização ela é bastante complexa. Então, a gente ainda tem encontrado muitas dificuldades estruturais, conceituais, para que essa ressocialização seja cada vez mais eficaz. Mas eu com certeza acredito na possibilidade do ser humano de mudar, de encontrar outras estratégias de ação na vida que não sejam estratégias que não são aceitas pela sociedade. Isso também para um adulto. É muito mais difícil, mas eu também acredito que os adultos são capazes de mudar e de se ressocializar, né? Basicamente, o que eu vejo é que esses adolescentes que cometem um ato infracional, eles ainda estão nas mesmas condições que levaram eles a infracionar, né? Então, assim, é esperado que esse adolescente mude internamente, mas ele está num contexto em que tudo que levou ele a delinquir está lá, igual. Então, o que é necessário, né? Eu acho que é importante que haja mudanças no seu ambiente ao redor, para que facilite a mudança interior dele. A infância do Jadson, até os 10 anos, foi tranquila. A partir dos 10 anos, aí já começou a apresentar algumas dificuldades na escola, já não voltava da escola, já não voltava, já ia para outro lugar. E aos 15 anos ele saiu de casa. Aos 15 ele não teve mais como, saiu de casa, foi procurar a rua e por lá ficou. E eu só vim descobrir que ele estava usando droga depois já de muito tempo, pela boca dos outros também, né? Que veio falar pra mim, eu nem acreditei. A família é a base de tudo, né? Tem mesmo que ajudar mesmo o adolescente que tá com esses problemas, a família, a mãe, o pai, tem que correr mesmo atrás, tem que aconselhar, né? O jovem, o adolescente. Porque quando eles entram nessa fase aí de querer mexer com droga ou usar, com mal companhia, não é fácil eles saírem. Então os pais têm mesmo que estar lutando mesmo pelos seus filhos, desistir jamais. É que assim, eu parto do pressuposto que assim, todos nós estamos em conflito com a lei, o tempo inteiro. Não tem ninguém que não está. A legislação ela tenta trazer um equilíbrio das pessoas no mundo. Tem alguns que passam um pouco mais do limite, tem outros que passam menos. Né? As trajetórias de vida, às vezes elas intensificam. Tem uma pessoa, um adolescente que cresce no mundo. Eu fui vivendo essa realidade de perto. Assim. Agora, o mundo infracional somos todos nós. Então assim, se eu não acreditar naquele adolescente, naquela adolescente, eu não acredito em mim mesmo. Porque ele sou eu em outra condição de vida, em outro momento da história, nascido em outro lugar da realidade do Distrito Federal. Então assim, se eu não acreditar nele ou nela, que está no sistema socioeducativo ou na prisão, eu não acredito em mim. Eu não acredito na humanidade. Então acreditar na humanidade é acreditar que a gente, como ser humano, a nossa racionalidade, tem capacidade de refletir o mundo. E refletir o mundo de forma crítica. O que a pessoa precisa é de ser oportunizada a refletir, acesso a políticas sociais, acesso a políticas públicas e um modelo social que não seja tão desigual. Então acho que essa tem que ser a minha luta e acho que é por isso que eu, e não só eu, acho que a minha profissão também, ela tende a orientar a gente a apostar na humanidade. Porque o conflito com a lei, ele é uma posição transitória. Eu já vi muito adolescente nesse meu período de como profissional dessa área, saindo do mundo infracional. Isso porque eu não acredito que a socialização e a ressocialização são conceitos que definem a medida socioeducativa. O que eu acredito é que você tem espaços, momentos, processos em que você está vivenciando aquilo ali. Assim como todo ser humano vivencia determinados momentos na vida, eles também estão vivenciando um momento agora. A gente não pode, e é o que a gente aqui dentro não faz, responsabilizá-lo, culpá-lo mais uma vez. Quem deu a medida, quem está oferecendo, quem disse que ele tinha que estar aqui dentro, foi o juiz. A gente aqui dentro trabalhando com a perspectiva de que ele tem que sair daqui e não voltar para cá.
A implementação do ECA é, até hoje, um desafio, com percalços diversos que vão da opinião pública construída pela mídia até o perfil dos governantes, passível de alteração a cada eleição. Olha, eu acho que o ECA foi um grande avanço na legislação brasileira, né? Assim, o ECA foi uma legislação que conseguiu romper paradigmas e tentar transformar uma lógica que antes era menorista para uma lógica que é garantista, que a gente costuma falar. Uma lógica que é na perspectiva da garantia do direito do adolescente e não numa perspectiva somente punitivista, assim. Então eu acho que foi uma grande quebra de paradigmas na legislação, no marco normativo, mas que infelizmente, apesar de fazer 20 e poucos anos que existe, a gente ainda precisa avançar muito na própria garantia do que o ECA traz. Eu acho que é uma das legislações mais avançadas do mundo, assim. A gente avançou em vários aspectos. O Estatuto, ele prioriza a criança e adolescente como centro das políticas públicas brasileiras. Então, você acha que ninguém defende o contrário disso. A criança e o adolescente brasileiro precisam de escola, educação, prioridade absoluta, respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Enfim, tem vários aspectos que o Estatuto ele é fundamental, inclusive para restituir a autoestima das políticas públicas para essa área. A responsabilização do jovem que comete ato infracional recebe o nome de medida socioeducativa. A medida é uma sentença judicial que varia de acordo com a gravidade da infração. Ela vai das medidas mais leves em meio aberto, cumpridas em liberdade ou semiliberdade, como a prestação de serviços, até as mais graves, como a internação por até o período máximo de 3 anos, direcionada aos atos mais violentos cometidos pelo adolescente. Eu vejo que existem várias medidas socioeducativas, né, para começar. Então, acho que a gente teria que analisar medida por medida e o perfil de cada adolescente e do contexto em que ele vive em cada uma dessas medidas. Atualmente, eu vejo que as medidas de meio aberto têm uma possibilidade de ser mais eficazes, justamente por aquela questão que eu falei do sofrimento, do fato de estar privado de liberdade. Então, quando você está numa privação de liberdade, você tem muito pouca possibilidade de trabalhar a inclusão social, porque ele não está incluído socialmente, ele está excluído. Quando envolve crianças, aí o Conselho Tutelar tem que aplicar as medidas protetivas para essa criança. Quando envolve adolescente, né, que é acima de 12 anos, o Conselho Tutelar, ele está envolvido nessa política de proteção, porém, ele não pode deixar de comunicar à autoridade policial para fazer com que esse adolescente responda pelos seus atos. Esse é o sistema socioeducativo. O sistema socioeducativo hoje são 6 medidas, né? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação em estabelecimentos educacionais. Que são as unidades hoje que são muito próximas de unidades prisionais, né? Que são muito problemáticas no Brasil. Eu acho que o sistema socioeducativo, na concepção, tanto no Estatuto, quanto na Lei 12.594, que regulamenta ele, que é a lei que a gente chama Lei SINASE, que é a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, ele é positivo, porque ele é um sistema que tenta buscar uma mediação entre responsabilidade e pedagogia da ressignificação. Então, acho que isso de trajetória de vida, né? Acho que isso é um equilíbrio importante que o sistema tenta encontrar na sua concepção. Mas, na sua prática, ele é um sistema muito falho. Eu acho que os estados executam ele muito mal. As unidades não garantem as condições mínimas de dignidade humana para os adolescentes. Falta estrutura das políticas públicas, assim, acesso à escola, acesso à saúde, acesso à assistência social e acesso a outras políticas públicas. Assim. Então esse é um problema grave que a gente ainda enfrenta nas unidades socioeducativas no Brasil inteiro e na política socioeducativa como um todo. Desafios, limites, brincadeiras, cair e levantar. Nos palcos ou fora deles, os erros fazem parte da vida e podem ser uma tristeza ou uma oportunidade. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o jovem que comete um crime precisa responder por sua atitude, mas também deve ser educado para que o erro provoque uma mudança. Então, eu acho o seguinte, que as medidas socioeducativas, elas são suficientes para a condição de adolescente que são esses autores. Porém, elas têm que ser bem implementadas, deveriam ser bem implementadas. Então tem que ter pessoas competentes, projetos competentes
e, acima de tudo, interesse de mexer. Eu acho assim, que as medidas elas são suficientes, mas deveriam ser bem implementadas. Não adianta você mudar as medidas se não mudar conscientização, concepção e maneira de enxergar e lidar com esse público. Bom, o sistema socioeducativo é um sistema socioeducativo que, sob o ponto de vista normativo, né, ele guarda coerência com a normativa internacional, considerando que, no campo do adolescente em conflito com a lei, nós temos pelo menos uns 3 documentos internacionais que orientam os países signatários a organizarem as suas políticas públicas. Então, hoje, o SINASE, Sistema Nacional Socioeducativo, ele traz parâmetros que respeitam os direitos fundamentais do adolescente que se envolve em prática infracional e é inserido no sistema socioeducativo, não só no sistema em meio aberto, mas também em relação ao sistema fechado. E ele busca atender o adolescente na sua integralidade. A eficácia se mede muito mais pela capacidade dos governos de executar as políticas públicas. A gente sabe, por exemplo, que no Distrito Federal, mas ainda é uma situação ainda alastrada pelo Brasil inteiro, a gestão das políticas públicas voltadas para a juventude, voltadas para a criança, para o adolescente, são muito ruins ainda. São frágeis, são sem condições técnicas, são por base em balcão de negócios, distribuição de cargos, que é a forma como a maior parte dos governos ainda funcionam. Então esse é um problema muito grave do nosso sistema político e da gestão das políticas sociais praticada pelo Estado. Esse é um problema grave. Agora a gente tem hoje direcionamento de políticas para criança e adolescente. Então a gente tem secretarias específicas em alguns estados brasileiros, a gente tem a própria previsão de políticas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, existem políticas, só que elas são frágeis. Então a nossa tarefa como profissionais é lutar, se organizar, mobilizar para que elas melhorem. Eu fico pensando muitas vezes na fala de uma menina, de uma senhora, que ela chegou à Comissão de Direitos Humanos e a filha dela estava presa, já adulta, estava presa, e ela dizia, minha filha tem que estar presa porque ela tentou contra a vida de outra pessoa, mas muita gente devia estar presa com ela. Porque quantas vezes, quando ela era adolescente, eu andei quilômetros e quilômetros para o Ministério Público, para ir ao Ministério Público, para ir à vara da infância, para ir às unidades de saúde, dizendo que ela precisa de tratamento para drogadição. E nunca fui escutada. Então, por que o juiz não está preso junto com ela? Por que o promotor não está preso junto com ela? Por que o chefe do posto de saúde não está preso junto com ela? Por que só minha filha está presa, que deveria estar realmente, dizia ela, mas muita gente deveria estar presa. Por isso nós estamos elaborando um projeto de lei na Câmara, onde a gente primeiro obrigue os gestores, sejam municipais, estaduais ou federal, obriga os gestores a apresentar um plano de defesa dos direitos da criança e do adolescente. E inclusive com dotação orçamentária e que haja comprometimento da execução orçamentária. Jovem, preto, novo, pequeno, Falcão fica na laje de plantão no sereno. Drogas, armas, sem futuro. Quero um governo que valorize a política pública interna, que crie infraestrutura para melhorar o mercado, melhorar o mercado vai melhorar o emprego. Quem escolhe é a população. Então, e hoje parece que está um pouco nebuloso aqui. Está meio difícil a parte da escolarização pública e os jovens estão cada vez mais entrando em prática profissional. Nós tivemos mais de 300 homicídios no Distrito Federal o ano passado praticados por adolescentes. Mais de 300. É muito. Então, se não tiver um viés de mudança do governo, talvez piore a situação do Distrito Federal. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível. E o tempo ruim vai passar, é só uma fase, que o sofrimento alimenta mais a sua coragem, que a sua família precisa de você, lado a lado se ganhar, pra te apoiar, se perder, a luta, amor, crime não compensa. Mulher, a única verdade universal que mantém a fé. Olha as crianças que é o futuro e a esperança, que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância. Eu vejo o rico que teme perder a fortuna, enquanto o humano, desempregado, viciado, essa bunda, falo do enfermo, irmão.
falo do são, então falo da rua aqui pra esse louco mundão. Que o caminho da cura pode ser a doença, que o caminho do perdão às vezes é sentença. Desavença, treta e falsa união. A ambição é como um véu que segue os irmãos, que nem um carro guiado na estrada da vida, sem farol no deserto das trevas perdidas. Eu fui hoje ébrio, louco, mas hoje eu tô sóbrio. Guardo o revólver enquanto você me fala em ódio. Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito. Ouço repente o que diz lá no canto livre.